Seja próspero no exterior e tenha paz em casa. Parte 04, dia 24 de março de 2025. O ministro teve que orar 2 vezes e ler um longo capítulo a fim de reduzir o tempo ou atender a necessidade com mais eficiência. Concluiu pedindo perdão por suas falhas. E então, os poucos amigos, os mártires corajosos e abnegados, que foram ouvir a palavra de Deus, foram obrigados a suportar a tortura de ouvir uma oração como essa. Esses irmãos devem ir e vir, e nunca sentir que Deus esteve no meio deles, que nunca estiveram perto do trono de Deus, nunca tiveram uma luta com o anjo, nunca trouxeram uma bênção, pois o homem estava orando contra o templo. Uma ocupação de poucos minutos, como eles chamam, e não houve intercessão real ou aproximação de Deus. Agora, que a igreja pode ser considerada como Cristo a deseja, quando seus membros se reúnem para orar e constituem apenas um punhado? Não me importa se o lugar está lotado em seus outros cultos. A igreja não é próspera se as reuniões de oração são escassas. Não significa nada se aquela igreja enviou 100, 500 ou 1.000 libras, ou R$1.000, ou $1.000 para a sociedade missionária. Escreva Icabod em suas paredes, a menos que os irmãos se reúnam para orar. O ministro mais erudito pode instruir o povo. O pregador mais sincero pode pleitear a causa de Deus com os homens. Mas se ele não reunir com ele um bando de homens e mulheres que pleiteiam a causa do homem com Deus, seus argumentos serão em vão. Feche aquela casa em que os homens e as mulheres deixaram de orar. Ou se você abrir, deixe sua abertura ser uma reunião para oração sincera e sincera. Tenho que lamentar e confessar em meu próprio caso, que tive que sentir em mim mesmo, e acho que posso falar por muitos outros, uma falta de oração, especialmente no que diz respeito ao esforço missionário. Essas coisas não nos atingem como a miséria de Londres ou de São Paulo para os missionários da cidade e para os pecadores de nossas próprias congregações? Creio que não precisamos de argumento para nos fazer orar. Esses argumentos estão diante de nós todos os dias. Oramos por nossas próprias famílias e nossas próprias congregações. Mas os pagãos estão do outro lado do mar, a muitos quilômetros de distância. Podemos de vez em quando ver um mestre na rua, o rosto sombrio de um idoso. E então nossa alma respira uma silenciosa exclamação. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, muitos cristãos podem dizer que meses inteiros se passam com eles sem levar a causa dos pagãos, que estão nas trevas, diante do trono de Deus. E como podemos esperar, enquanto essa doença existe entre nós, que Deus abençoe nossas operações missionárias? Sião deve aproveitar antes que ela possa gerar filhos. Ela pode usar todas as suas armas, mas se ela segurar o grande ariete da oração, ela nunca quebrará os muros de Jericó espiritual. Ela pode usar todos os outros instrumentos, mas a menos que ela pegue a arma de toda a oração de John Bunyan, ela nunca derrotará o grande inimigo das almas. Sim, meus irmãos, queremos fidelidade, queremos saúde, queremos um espírito de oração dado a nós. Então podemos concluir que tudo está bem conosco. Deve ser deixado para cada coração individual e cada membro da igreja responder por si mesmo a questão. Se sua própria igreja está em um estado de saúde espiritual, tomando essas coisas como um teste, ou seja, pureza, solidez, unidade e oração. 2.
Agora tenho que mostrar a conexão entre uma igreja saudável em casa e a propagação do reino de Cristo no exterior. Para a mente do simples, esta coisa ficará bastante clara. Suponha que todas as igrejas degenerem na falta de vida e na proximidade da morte espiritual. Suponha que o púlpito em nossa terra dê um som incerto. Como resultado, o povo de Deus começa a abandonar a reunião de si mesmo. Nenhuma multidão se reúne para ouvir a palavra. Os lugares começam a ficar vazios. As reuniões de oração tornam-se cada vez mais desertas. Os esforços da igreja ainda podem ser realizados, mas são apenas uma questão de rotina. Não há vida, não há coração nele. Estou supondo um caso que você vê, um caso que acredito que nunca veremos. As coisas ficam cada vez piores. As doutrinas do Evangelho são expurgadas e desconhecidas. Os que temem ao Senhor já não falam uns com os outros, ainda por algum tempo. O dinheiro continua a ser trazido para a sociedade e as missões estrangeiras são mantidas. Você não pode imaginar ler no próximo relatório: não tivemos nenhum convertido este ano. Nossa renda ainda é mantida, mas apesar disso, nossos irmãos sentem que estão trabalhando sob as maiores desvantagens possíveis. Na verdade, alguns deles desejam volte para casa e renuncie ao trabalho. Mais um ano, o espírito missionário esfriou nas igrejas, com diminuição de fundos. Mais um ano e mais outro, torna-se um ponto discutível entre nós se as missões são necessárias ou não. Chegamos finalmente ao ponto mais avançado que alguns já chegaram e começam a questionar se Maomé e Confúcio não tiveram a revelação de Deus, assim como Jesus Cristo. E agora começamos a dizer: é necessário que estendamos o Evangelho no exterior? Perdemos a fé nele? Vemos que não faz nada em casa? Os homens vêm e se reúnem nele e são revigorados. De repente, a fonte secreta começa a falhar. Por um meio ou outro, a água é removida para outro lugar e a nascente não está mais lá. Você pode imaginar que este lugar deixaria de ser uma via pública? Não haveria mais passageiros? Onde multidões de homens e mulheres costumavam beber com alegria e contentamento, não se via uma única pessoa. Ou suponha novamente: ao Sol em sua esfera lançando luz sobre todos os planetas, e com seu poder de atração fazendo-os mover-se com regularidade em suas órbitas. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.